Olá e bem-vindos ao relatório do meio-dia na TVP World. Eu sou sua apresentadora, Marie Cartier. A Rússia atacou a cidade de Poltava, no centro-leste da Ucrânia, na manhã de quinta-feira. De acordo com os primeiros relatos, o ataque deixou 2 pessoas mortas e outras 11 feridas. Sirenes de ataque aéreo soaram por toda a cidade após as 7 horas da manhã, horário local, enquanto a Força Aérea Ucraniana relatou drones russos voando em direção à cidade vindos do norte e do oeste. O chefe da administração militar da região de Poltava disse que o ataque provocou um incêndio e danificou a infraestrutura civil. As autoridades ucranianas montaram centros de resposta no local do ataque e pediram aos moradores que permanecessem em abrigos durante os alertas de ataque aéreo. Os moradores de Odessa, na Ucrânia, continuam em choque após um ataque noturno de drones russos. Um morador do prédio atingido disse que tudo parecia seguro quando o drone passou por eles, mas não esperavam que o Van desse a volta. Nós não estávamos nos escondendo. Estávamos em casa, imediatamente checando nossos celulares para ver para onde ele tinha voado. A princípio, ele voou para longe, depois de repente voltou, e assim que atingiu, todos nós começamos a correr para fora. E agora estamos aqui, sentados debaixo da árvore. Um prédio residencial de 9 andares foi atingido. Um incêndio de grandes proporções começou. Apartamentos do 7º ao 9º andar estavam em chamas. Pessoas ficaram presas em seus apartamentos e 11 pessoas foram resgatadas dos andares superiores, incluindo 2 crianças, usando equipamentos especiais. Até agora, sabemos de 5 feridos, incluindo 2 crianças. O secretário-geral da OTAN, Mark Rutte, pediu aos Estados Unidos que continuem apoiando a Ucrânia após o Pentágono anunciar que estava suspendendo as entregas de armas. Isso acontece apenas uma semana depois de uma cúpula da OTAN em Haia, onde o presidente Trump disse que analisaria o envio de mais armas para Kiev. Nosso correspondente, Alex Cartier, estava na cúpula e agora se junta a mim vindo de Bruxelas. Boa tarde, Alex. O que Rutte tinha a dizer? Boa tarde, Marie. Bem, você está certo em mencionar aquela cúpula em Haia. Houve aquele momento emocionante, quando Donald Trump interagiu com uma jornalista ucraniana, fazendo perguntas e dizendo que seu marido ainda está na Ucrânia. Ele está na linha de frente? Ele está lutando? E ele disse, olha, vamos analisar a possibilidade de enviar mais defesas aéreas para a Ucrânia. E apenas uma semana depois, o governo dos Estados Unidos interrompeu o envio de suprimentos para a Ucrânia, incluindo defesas aéreas, que, segundo entendemos por reportagens do Wall Street Journal, poderiam ter chegado até a Polônia antes de serem impedidos de cruzar a fronteira para a Ucrânia. Então, é uma situação séria para a Ucrânia, que foi atingida, como acabamos de relatar, em Poltava durante a noite, com pessoas perdendo suas vidas. Mark Rutte tenta adotar o tipo de tom diplomático que temos visto dele há 4 semanas, dizendo que entende que os Estados Unidos precisam cuidar de seus próprios estoques. Mas, claramente, a Ucrânia não pode se dar ao luxo de continuar sem o apoio que está recebendo dos Estados Unidos e de outros países. Ele também acrescentou que as potências europeias realmente estão intensificando seus esforços. Então, tentando manter esse equilíbrio delicado, essa linha tênue com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ele recorreu à bajulação, como vimos na cúpula da OTAN, e elogiando o presidente dos Estados Unidos, tentando convencê-lo a apoiar, a se juntar aos esforços europeus para continuar apoiando a Ucrânia. E Marie, acabamos de ouvir, na última hora mais ou menos, que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e Volodymyr Zelensky, o presidente da Ucrânia, vão discutir isso por telefone nas próximas 24 horas, o que mostra a urgência dessas defesas aéreas ucranianas, que já estão extremamente sobrecarregadas diante da maior onda de ataques aéreos da Rússia contra cidades ucranianas. Então, fica claro que Mark Rutte está tentando apostar na diplomacia. Volodymyr Zelensky vai conversar com Donald Trump amanhã para avançar nessa diplomacia e, com sorte, garantir o envio dessas defesas aéreas que seu país tanto precisa, Marie. Alex Cartier, direto de Bruxelas para nós. Muito obrigado por esse relatório detalhado. O chanceler alemão, Friedrich Merz, pediu à União Europeia que acelere as negociações com os Estados Unidos em sua disputa comercial. Ele expressou preocupação de que discussões prolongadas com Washington possam prejudicar as indústrias alemãs. Isso não se trata de uma multa, mas sim de um acordo comercial abrangente com os Estados Unidos, que foi negociado em todos os detalhes. O que estamos discutindo agora é a resolução rápida de uma disputa aduaneira, especialmente para as principais indústrias do nosso país em indústria química, indústria farmacêutica, engenharia mecânica, alumínio,
aço e a indústria automobilística. É preciso agora alcançar um resultado rápido com os Estados Unidos. É melhor conseguir um resultado rápido e simples do que um demorado e complicado, negociado durante meses. Um comandante russo de alto escalão foi morto em um ataque ucraniano. O major-general Mikhail Gukov era o vice-chefe da Marinha Russa, mas também comandava uma brigada na Ucrânia. Segundo relatos, Gukov foi um dos 10 russos mortos após a Ucrânia atingir um posto de comando em Korenevo, na região russa de Kursk. A 155ª Brigada, liderada por Gukov, esteve fortemente envolvida na invasão em grande escala da Ucrânia. Ela esteve envolvida em operações de combate ao redor de Kiev durante os primeiros meses da invasão. A Ucrânia acusou a unidade de envolvimento em crimes de guerra. Sem esses foguetes, o governo e Donald Trump estão abrindo o céu para a Rússia e dizendo a Putin que ele pode atacar agora, disse Piotr Kachovari, presidente da fundação Wa Future, ao falar à TVP World sobre a necessidade vital de manutenção da ajuda ocidental para a defesa da Ucrânia. Sem esses foguetes, podemos, milímetro, dizer que os Estados Unidos, ou a administração de Donald Trump está abrindo o céu, para a Rússia e dizendo para o Putin que ele pode atacar agora. Você pode matar mais pessoas. Por que o que pode parar o Putin? Ele até ligou, para o presidente Macron. Eles tiveram uma conversa de 2 horas há alguns dias, milímetro. E Putin disse a mesma coisa para Macron que ele está constantemente dizendo para Donald Trump. Ele está dizendo algo como, parem de enviar armas para a Ucrânia e então a guerra vai acabar. E, obviamente, a guerra vai acabar e o país vai acabar, e a liberdade e independência da Ucrânia também vão acabar se, os países ocidentais não, apoiarem mais a Ucrânia. Hoje, o parlamento polonês vai aprovar uma lei que restabelece as inspeções nas fronteiras com a Alemanha e a Lituânia. Esta é uma medida recíproca em relação aos controles de fronteira introduzidos por Berlim, que tem como objetivo minimizar o tráfico de imigrantes vindos da Lituânia. As inspeções nas fronteiras começarão na segunda-feira. O vice-ministro do Interior da Polônia, Czesław Mroczek, explica o que essas medidas vão envolver. Alguma infraestrutura para possibilitar o controle será instalada, mas não estamos restabelecendo postos de controle de fronteira permanentes. Certamente vamos parar alguns carros, então provavelmente haverá uma leve lentidão no tráfego. Mas como vamos supervisionar o fluxo de imigrantes, faremos o possível para evitar causar qualquer obstrução desnecessária ao trânsito. O presidente eleito da Polônia, Karol Nawrocki, anunciou a próxima liderança do Escritório de Segurança Nacional do país. O departamento responsável por executar as ordens presidenciais sobre segurança nacional será liderado por um historiador com fortes ligações ao partido de direita Lei e Justiça. Sławomir Sienkiewicz é um ex-funcionário do Instituto da Memória Nacional, que foi dirigido por Karol Nawrocki antes de sua eleição. Na Polônia, Sienkiewicz é mais conhecido por um livro que publicou em 2008, no qual acusou o líder do Solidariedade nos anos 1980, Lech Walesa, de ser um agente do Serviço de Segurança Comunista. As acusações não foram comprovadas de forma conclusiva. Embora não seja politicamente ativo pelo partido, Sienkiewicz sempre demonstrou simpatia pelo Lei e Justiça, ao mesmo tempo em que faz críticas implacáveis à atual coalizão governante. Ele foi membro de uma comissão criada pelo governo anterior do Lei e Justiça, encarregada de investigar a influência russa na política polonesa. A comissão foi duramente criticada por concentrar todos os seus esforços nos opositores políticos do Lei e Justiça. O dia 11 de julho se tornará um feriado nacional na Polônia, em homenagem às vítimas polonesas das limpezas étnicas nas antigas terras fronteiriças orientais. O Dia Nacional de Memória das Vítimas Polonesas do genocídio cometido por nacionalistas ucranianos foi sancionado pelo presidente polonês em fim de mandato, Andrzej Duda. Os massacres de poloneses nas terras fronteiriças orientais do país, em Volhynia e na Galícia Oriental, fizeram parte de uma operação de limpeza étnica realizada na Polônia ocupada pela Alemanha nazista pelo exército insurgente ucraniano de 1943 a 1945. Estima-se que até 106 mil cidadãos poloneses foram mortos nos massacres que, desde 2016, são reconhecidos pela Polônia como genocídio. Esses eventos horríveis são motivo de discórdia nas atuais relações entre Polônia e Ucrânia. Este ano, as escavações foram finalmente aprovadas para alguns locais de sepultamento na Ucrânia pelas autoridades em Kiev.
O jornalista polonês bielorrusso Andrei Potapov não estava entre os dissidentes recentemente libertados pelo regime de Lukashenko. Embora ele não seja tão conhecido quanto o dissidente libertado Sergei Tikhanovsky, Potapov ainda é considerado importante o suficiente para ser mantido como moeda de troca contra o governo polonês, segundo o cientista político Aleksander Papko. Vemos que Alexander Lukashenko geralmente libera figuras que não são tão conhecidas, tão requisitadas pela comunidade internacional. A libertação de Sergei Tikhanovsky, do jornalista que trabalhava para a Rádio Free Europe, provavelmente foi a única libertação de prisioneiros políticos de alto perfil. E, novamente, na minha opinião, essa foi uma condição imposta a Alexander Lukashenko para se encontrar, imposta pelos Estados Unidos, para se encontrar com enviado especial, Keith Kellogg. Quanto ao Andrei, o problema é que Alexander Lukashenko considera uma ferramenta extremamente valiosa para fazer pressão, especialmente sobre a Polônia. E ele odeia a Polônia, de verdade, e quer vender esse jornalista, ele quer vender esse jornalista de origem polonesa, etnia polonesa, mas que é cidadão de Belarus. A iniciativa dos Três Mares, lançada em 2015 pela presidente croata Kolinda Grabar-Kitarović e seu homólogo polonês Andrzej Duda, completou 10 anos de cooperação em abril, em Varsóvia. Com a Croácia assumindo a liderança, nossa repórter Sônia Agatha Bastos compartilha a perspectiva do país diretamente de Zagreb. Com a cúpula da iniciativa dos Três Mares de 2026 sendo sediada pela Croácia, viemos aqui para obter uma perspectiva local sobre o assunto. O primeiro-ministro croata, Andrej Plenković, afirmou em abril que a cooperação econômica seria uma das principais prioridades da presidência rotativa da Croácia. Composta por 3 Estados-membros localizados no Báltico, Adriático e Mar Negro, o crescimento econômico já está entre as prioridades da iniciativa. No entanto, segundo o ex-ministro da Economia da Croácia, Ljubo Juri, outros aspectos da iniciativa têm se destacado mais. Eu vejo isso como a criação de um muro político. Antes de tudo, contra a Rússia, decorrente da situação com a Ucrânia, por um lado. Por outro lado, essa iniciativa foi pensada para aumentar a cooperação entre nossos países. Talvez a cooperação política esteja aumentando, mas estamos observando se as condições para a cooperação econômica serão estabelecidas. Por enquanto, não vejo que essas condições tenham sido estabelecidas. Até o momento, mais especialistas manifestaram ceticismo em relação aos resultados da iniciativa. No entanto, também se diz que a iniciativa está ganhando força em meio ao cenário geopolítico em evolução e às ameaças crescentes. Antes da agressão russa em larga escala contra a Ucrânia, essa iniciativa dos Três Mares chegou a um ponto, digamos, a uma situação em que não era tão importante para muitos dos Estados-membros. Mas agora, quando vemos que precisamos trabalhar juntos, porque sem recursos, ninguém pode vencer sozinho qualquer conflito, qualquer guerra no futuro. Como segunda prioridade da presidência croata, o primeiro-ministro da Croácia destacou a cooperação energética. Isso provavelmente não é surpresa, já que o terminal de GNL na ilha croata de KRK tem sido um dos projetos prioritários da iniciativa dos Três Mares. Essas iniciativas dos Três Mares apoiaram a ideia do terminal de GNL, não apenas por, digamos, uma importância tática para a Croácia, mas também para servir de complemento caso a situação na Europa Oriental, especialmente na Ucrânia, piore, permitindo que outros países da Europa Central tenham acesso seguro e sem obstáculos ao gás natural liquefeito. A iniciativa dos Três Mares foi lançada em 2015 pelos presidentes da Croácia e da Polônia. De Zagreb, para o TUP World, eu sou Sônia Agatha Bastos. Notícias de última hora no mundo dos esportes. A mídia espanhola informou que Diogo Jota, o futebolista de 28 anos do Liverpool e da seleção portuguesa, morreu em um acidente de carro. Segundo Marca, o carro pegou fogo após sair da estrada. Jota, um jogador fundamental para o Liverpool Futebol Clube, acredita-se que estava viajando com seu irmão, André, que também é futebolista e teme-se que tenha morrido. O acidente ocorreu na rodovia AT-52, na província espanhola de Zamora.
Os detalhes sobre o acidente ainda são limitados, mas relatos dizem que o carro saiu da estrada e pegou fogo. O jogador de 28 anos havia acabado de celebrar um grande marco pessoal, casando-se com a mãe de seus 3 filhos, Ruth Cardoso, há apenas 2 semanas. E assim concluímos o boletim do meio-dia aqui na PUP World. Obrigado por nos acompanhar e fique ligado para mais novidades em nosso canal. Até logo!